Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a nossa leitura introdutória, a nossa leitura oficial, qual se encontra em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos juntos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Alguém tem algum pedido de oração? Amém. Oração em favor de Pedro Henrique, em favor de Kênia, em favor do diácono José Vitor, em favor do cooperador Isael, oração em favor do irmão José Barbosa e do irmão José Vitor. Oração em favor da irmã Maria da Silva e da irmã Dalvanira. Amém. Vamos apresentar estes pedidos de oração, crendo na perfeita vontade de Deus. Que Deus assim alcance essas vidas para a honra e glória do nome dele. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor Deus, os teus servos, em um ato de fé, expuseram, ó Deus, aqui, ó Deus, pedidos, ó Deus, de oração, crendo, Senhor Deus, no milagre. E cremos, Senhor, sim, ó Deus, na sua perfeita vontade. Senhor Deus, e se assim for, alcança, Senhor Deus, estas vidas, ó Deus, neste dia, neste momento. Entra com mão forte, Senhor Deus, e opera um milagre. Senhor Deus, derrama da tua graça sobre essas vidas, trazendo, Senhor Deus, saúde plena, trazendo renovo, trazendo conforto. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, renova as forças dos teus servos. Sê conosco, Senhor Deus, nesta noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. As irmãs, com a oportunidade.
nome do Senhor sempre vai falar que Ele tem poder pra dar. É poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor, só o nome de Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor, só o nome de Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor, só o nome de Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor. Aquele que acredita no nome do Senhor sempre vai falar, Ele tem poder pra dar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor, Jesus. Grande é o nome do Senhor, Jesus. Nome que me dá poder, nome que me faz vencer. Sobre todo nome, esse é o nome, Jesus. Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor, só o nome de Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor, só o nome de Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor, só o nome de Jesus é poderoso, esse nome doce nome é glorioso, sobre todo nome ele é grandioso. Jesus, nome de amor. Aquele que acredita no nome do Senhor sempre vai falar, Ele tem poder pra dar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor, Jesus. Grande é o nome do Senhor, Jesus. Nome que me dá poder, nome que me faz vencer. Sobre todo nome, esse é o nome, Jesus. 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 Jesus Cristo
os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou deixar uma palavra aqui para a meditação da igreja, que está lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17. E aí eu já vou começar a ler aqui para ganhar tempo. Que diz assim: E aconteceu que um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas, com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados foram perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E o que eu queria deixar de reflexão sobre esse versículo, principalmente para nós jovens, é a importância de nós termos pessoas ou amigos que nos levem até onde Jesus está. E aqui eu quero deixar um pequeno testemunho que está acontecendo agora. Quando eu comecei a fazer estágio no local onde eu trabalho, eu conheci lá uma colega de trabalho que se tornou uma grande amiga, só que ela cresceu na igreja, mas ela ia na igreja obrigada, por causa dos pais dela, e aí ela não queria ir, os pais dela obrigavam ela a ir, e ela não queria mais saber de ir para a igreja. Então, acho que depois de uns 2, 3 meses que eu estava lá trabalhando com ela, ela simplesmente parou de ir, não queria mais. Sabe quando a pessoa ela é convencida, mas não convertida? E aí, eu sempre conversava muito com ela sobre isso. Naturalmente, a gente conversando no dia a dia, ela sempre brincava: Nossa, Natália, você é muito da igreja. E aí, tudo que eu falava, ou ela dava risada, ou falava: Ai, porque você é muito da igreja. E aí, se acontecer alguma coisa, eu falava: Não, vamos orar, que vai dar certo. Ela ficava: mas porque você é muito da igreja. E ela dava risada de tudo. E aí, eu fiquei: Jesus, o que eu vou fazer? E aí, eu comecei a orar por ela. Isso já faz, acho que, aproximadamente 1 ano que eu venho orando por ela. E aí, teve um belo dia que eu estava assim, lá em casa, pensando: Nossa, o que eu posso fazer? Porque eu sempre orava e falava: Senhor, que ela possa ter um verdadeiro encontro contigo. Porque, irmãos, o que mais está cheio na igreja é gente que vem na igreja todo domingo, pode vir na igreja todo dia e não conhece verdadeiramente Jesus. E aí, um belo dia, eu cheguei lá no serviço e falei: Seguinte, a gente vai ler um capítulo da Bíblia por dia antes da gente começar o trabalho, porque a gente chega bem cedinho, e aí o pessoal da limpeza sempre vai lá na nossa sala limpar, e aí nesse tempo a gente ficava à toa. E aí deu certo, eu consegui convencer ela a fazer isso por 1 mês, e a gente leu o livro de Provérbios. Só que aí depois passou e ela continuou resistente, aí ela não queria mais ler, e tudo ela dava risada, ou não, porque você é muito da igreja. E eu continuei orando. E muitas vezes a gente acha que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. E às vezes é aquele amigo que a gente tem um amor tão grande, e a gente olha: Senhor, eu não quero que ele se perca, sabe? Eu quero que ele vá para o céu comigo. E aí, acho que semana passada, semana retrasada, ela chegou assim para mim, eu quero te contar uma coisa, mas eu acho que você vai achar que é muito da igreja. E eu falei: Não, pode falar, tá tudo bem, eu não vou... E aí ela falou: Então, é porque eu estou querendo comprar uma Bíblia. E aí, irmãos, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz porque eu não imaginava, não esperava isso. E aí ela me mostrou a Bíblia que ela queria comprar. Eu falei: Não, compra sim, é muito bonita. Ela só não lembrava que era uma Bíblia que eu tinha mostrado para ela, tipo, uns 5 meses atrás, que eu tinha mostrado para ela e falado que era muito bonita. E aí, quando ela veio me mostrar, eu fiquei: que bom, compra sim. E aí, ela comprou essa Bíblia, e aí ela é muito artística, assim, sabe? Aí ela já comprou uns livros também de fazer colagem, de devocional, esse tipo de coisa. E, irmãos, nestas 2 últimas semanas, ela vem, todo dia ela chega e fala: Nossa, porque Deus está me respondendo muito. Às vezes eu penso uma coisa, Ele já responde e eu estou ficando assustada. E aí, essa semana também,
ela chegou aí em um culto que teve lá na antiga igreja dela para ver uma pregação, e eu fiquei muito feliz. E aí a gente pegou, eu falei, no começo da semana passada, eu falei, então vamos fazer o seguinte, já que você comprou sua Bíblia nova agora, e se a gente fizer aquele plano de leitura da Bíblia em 90 dias, né? Até o final do ano, dá tempo, a gente está em outubro, vamos começar. Irmãos, para honra e glória de Deus, ela está mais atualizada no plano do que eu, porque eu já perdi dia, mas ela não. E ela continua firme e forte. E muita coisa foi mudando. Só que muitas vezes a gente acha que o Senhor ele não está ouvindo as nossas orações, mas Ele está ouvindo. E em algum momento Ele vai agir, por mais que pareça que não. E essa passagem, eu fico muito feliz quando eu leio ela, porque é exatamente isso. Aquele paralítico, ele precisava de amigos que o levassem até Jesus. Então, que nós, enquanto jovens, cristãos que amam a Jesus, que nós possamos ser pontes para que as pessoas ao nosso redor possam conhecer Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentos, irmãos, que a paz do Senhor. Eu vou ler uma passagem que é em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Para contextualizar os irmãos, esse versículo, esse capítulo, ele fala de quando Abrão ele estava voltando, depois de ter guerreado contra o rei que tinha levado Ló cativo. E aí, em agradecimento a Deus, ele resolveu dar parte dos despojos de guerra, em agradecimento por ter voltado são e salvo ele e todos que foram com ele. E essa é a primeira vez que aparece na Bíblia sobre dar a Deus o dízimo, né? Devolver, no caso, a Deus o dízimo. E, no caso, ele fez em agradecimento. Para quem não sabe, na minha casa, eu e minha mãe e minha irmã. E desde que a gente mora sozinha, eu e minha irmã. E mesmo depois de eu ter começado a ter responsabilidade de pagar conta de água, energia, essas coisas, mesmo com o nosso salário, que não é grande coisa, a gente consegue ver tranquilamente, porque a gente continuou sendo fiel a Deus e devolvendo o dízimo a Ele. E quando a gente pensa que não vai dar, acaba que a gente consegue viver melhor do que antes, né? E assim, eu queria deixar uma palavra para os irmãos que o dízimo ele não é uma coisa que a gente dá ao Senhor, é uma coisa que a gente devolve a Ele em agradecimento. E mesmo que a gente pense que, meu Deus, esse dinheiro vai fazer falta, muitas das vezes, o dinheiro que a gente dá ao Senhor, eu não sei explicar como, mas o salário multiplica, sabe? Uma coisa que você pensava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, você consegue fazer isso e muito mais, viver muito melhor do que antes. E, enfim, eu queria deixar essa palavra para os irmãos, de que devolver o dízimo ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque, afinal, Jesus Cristo já morreu na cruz pela gente, o que seria devolver apenas 10% do meu salário ao Senhor, né? E é isso que eu queria deixar para os irmãos, agradeço a oportunidade de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, continuar falando conosco nessa noite. Usa seu Filho, Senhor. Deus abençoe a sua vida para falar conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atenta ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. E é isto que queremos, né? É que Deus fale conosco. Eu preciso mais de Jesus. E nós todos precisamos mais de Jesus, né? E queremos ouvir dele nesta noite e o que ele tem a falar conosco. Podem assentar-se nesta noite. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Não sei se eu já falei isso ou não. Mas que alegria estar aqui esta noite com os irmãos. Quero agradecer o pastor Paulo por me permitir usar o púlpito que Deus te deu nesta noite para trazer a palavra,
para as crianças, um feliz dia das crianças, para a juventude, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção de Deus. Eu senti abençoado pelos testemunhos, pelos louvores. Foi maravilhoso, abençoou o meu coração. E que Deus continue usando poderosamente, porque Ele tem grandes propósitos para a sua vida. Esta noite, nesse tempo, eu estou no Brasil, numa viagem rápida, sozinho. Minha esposa ficou nos Estados Unidos, mas graças a Deus pude chegar aqui nesta noite para estar com todos os irmãos. E vamos ver o que Deus tem a falar conosco nesta noite. Amém? Amém. Abrem as suas Bíblias para o livro de Marcos, capítulo 14. O livro de Marcos, capítulo 14. E começando no versículo 32. E eu gostei de ouvir a leitura da nossa irmã falando sobre aqueles amigos que trouxe aquele homem no manto lá subindo a casa, né? Eles tomaram um passo além. Eles tomaram um passo que foi além do normal, além do confortável. E como nós precisamos lembrar e aprender de confiar em Deus para sair da zona do conforto e entrar para fazer aquilo que Ele nos chama a fazer. Marcos capítulo 14, no versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E eu quero falar sobre os versículos nessa passagem, e lendo um pouquinho mais, eu quero que prestem atenção no versículo 35. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E eu gosto muito daquela primeira parte, onde diz lá do versículo 35, e indo um pouquinho mais adiante. E essa noite eu quero apresentar um desafio aos irmãos, um desafio à juventude, para ir um pouquinho mais adiante. Ir um pouquinho mais adiante. E depois, para ampliar os detalhes mais um pouquinho, no livro de Lucas, no capítulo 40, é descrevido um pouco mais o que eu quero dizer sobre ele, que diz assim: quando ele chegando ao lugar, que significa um lugar confortável, um lugar normal, localizado dentro do jardim de Getsemane. Chegando ele ao lugar, o jardim de Getsemane é localizado na Monte das Oliveiras. E é um lugar grande, de muitos altares. E então existia um lugar específico, que eles gostavam muito. Eles tinham o costume de ir para aquele lugar, parar lá. E lá era o lugar. Quantos podem entender quando existe um lugar privilégiado que você gosta? Até você chegar lá, você não chegou. Eu gosto muito de pescar. E eu lembro, nos Estados Unidos tinha um certo rio chamado Icicle Creek, o rio do gelo. Ele vinha mesmo do gelo, da neve que derretia. E eu gostava, tinha um lugar que eu tentava chegar lá, pôr minha tenda, barracazinha, montar e ir pescar num lugar privilégiado. Era o lugar.
Era o lugar. Se eu chegava lá e outra pessoa estava lá, eu ia para o lugar mais próximo, mas não era o mesmo. E assim que eu via eles partir, eu punha tudo no lugar. Naquele lugar, era o lugar. E aqui eles gostavam desta área. E talvez era uma área que teve uma certa sombra. Era perfeito para fazer aquilo que eles desejavam fazer, para descansar, para ficar lá. E frequentemente você lê que eles chegavam lá e era chamado o lugar. O lugar. É um lugar específico. E ele disse a eles: orem para que vocês não entrem em tentação. No versículo 41, e ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Em Marcos diz que ele se afastou, foi um pouquinho mais adiante. E em Lucas, ele diz que ele se afastou uma pequena distância. Em outras traduções diz assim: ele apartou-se deles cerca de um tiro de uma pedra. Cerca de um tiro de uma pedra. Agora, para calcular essa distância, é como se você atirasse uma pedra, mas não por cima, mas é por baixo da cintura. Era assim, não era assim. Ele se distanciou, como se atirasse com a mão uma pedra. E ele foi além do local, do lugar, daquele lugar de conforto, daquele lugar do normal que eles sempre tinham ido tantas vezes. E eles sabiam que quando chegavam lá, em tal lugar, que era um lugar que eles iam se encostar, era um lugar que eles iam se relaxar, era um lugar porque era o local certo para eles fazer tudo o que queriam. E quando ele foi mais adiante, o tiro de uma pedra não era distância grande. O tiro de uma pedra foi um pouco mais adiante. Ele teve um encontro com Deus, que talvez foi um dos momentos mais poderosos que aconteceu dentro daquele jardim. Eu quero falar com os irmãos nesta noite, por alguns momentos, sobre ir um pouquinho mais adiante. Vai um pouquinho mais adiante. E o poder que existe quando nós vamos um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Ele foi um pouco mais adiante. Cerca de um tiro de uma pedra. Frequentemente, nós vemos que Jesus aguardava uma ação da parte dos seus discípulos antes de ele realizar o milagre. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 6, do versículo 47 ao versículo 51, que quando ele veio andando sobre a água do mar, e as tempestades e o vento estavam soprando sobre eles, eles estavam a perecer. E uma pequena frase diz assim: ele estava ao ponto de passar por eles. Ele estava ao ponto de passar por eles. Eu fico impressionado em estudar essa porção, porque ele teria passado por eles. Ele sabia que eles estavam lá, mas ele teria passado por eles. Mas eles gritaram e chamaram no Senhor. Ele teria passado, mas começaram a gritar, começaram a clamar. E quando eles gritaram a ele, imediatamente ele veio a eles e entrou no barco e os libertou.
A Bíblia nos diz que pelo motivo que eles decidiram que não podiam permitir que ele passasse, que clamaram, chamaram, é o motivo que ele veio e entrou no barco. Os ventos cessaram e eles ficaram maravilhados. Eu quero que veja esta noite que não foi até que ele provou eles e eles chamassem nele que ele veio. Ele teria passado por eles. Estavam dentro de uma tempestade, dentro de uma dificuldade. Jesus sabia como eles desesperadamente necessitavam dele, necessitavam da sua ajuda. E ele estava os provando. Será que eles irão um pouquinho mais adiante? Será que vão ir um pouquinho mais adiante e chamar em mim? Será que vão tomar os passos, ir um pouquinho a mais e clamar em mim? Nós temos uma outra história importante também que nós podemos lembrar sobre o cego Bartimeu. Em Marcos capítulo 10, começando do versículo 46. E a palavra nos conta que Jesus chegou na região de Jericó, mas que ninguém clamou. Ele está passando pela cidade, ninguém clamou, ninguém foi um pouquinho mais adiante, a não ser de estar na presença dele. E sabe, você pode estar na presença dele, mas não é até que você vai um pouquinho mais adiante que os milagres começam a acontecer na vida do povo. Você tem que clamar, ir um pouquinho mais adiante. Eles estavam na presença de Jesus. Ele entrou em Jericó, ele caminhou por Jericó. E nós não temos nada recordado sobre uma pessoa sendo curado, ajudado ou ministrado por Jesus, mesmo que a presença dele estava dentro de Jericó. Ninguém clamou, ninguém gritou, ninguém se estendeu, ninguém atirou a pedra um pouquinho adiante. Não é a distância, mas às vezes Jesus nos prova para ver se você tem o desejo, para ver se você tem a fome, para ver se você está disposto a se estender um pouquinho mais, um pouco mais além, um pouco a mais do que você está acostumado de ir, um pouquinho a mais. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede pela justiça, pois serão satisfeitos. Entenda que eles estavam no jardim para orar, mas somente que você está no local da oração não quer dizer que você está orando. Somente pelo motivo que você está no lugar de adoração e louvor, não quer dizer que você está adorando e louvando. Eles estavam no local confortável, mas ele foi um pouquinho mais adiante. E nós devemos seguir a Jesus aonde for que ele vai, aonde for que ele vai adiante. Mesmo se é fora da nossa zona de conforto. E a Bíblia nos fala que ele passou por Jericó. Ninguém chamou, ninguém clamou, ninguém pediu para ele orar por eles, ou o filho deles, ou a filha deles. Ninguém pediu para ele libertar ou curar, ninguém. E Jesus chega do outro lado da cidade, saindo da cidade de Jericó. E tem um homem cego chamado de Bartimeu.
E ele começa a clamar. Ele começa a clamar. Ele começa a chamar em Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falaram: não perturbe ele. Fiquem quietos. Mas Bartimeu continuou a clamar. Continuou a chamar. Ele saiu da zona do conforto. Bartimeu fez algo aonde ele foi um pouquinho mais adiante, meus queridos. Ele foi um pouquinho mais adiante que qualquer outro. E Jesus curou a ele. O que foi que Bartimeu fez? Ele foi um pouco mais adiante. Ele foi um pouco mais do que qualquer outro. O mestre dos milagres acabou de passar andando no lugar todo de Jericó e nenhuma pessoa curado, até que o homem cego foi um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante do que todos os outros. E Jesus restaurou a visão dele. 2 homens estavam andando na estrada de Emaús, andando após Jesus ter ressuscitado da morte. E Jesus ajuntou-se a eles. Jesus fez com que eles não o reconheciam. E a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Jesus começou a ensinar a eles as Escrituras, ensinar sobre as leis, e ensinou sobre Moisés, e sobre como tudo que ele fez, e como Cristo chegou, e tudo, e contando para eles a história. E a Bíblia diz que eles se maravilharam. E eles falaram: não estava queimando em nosso coração, enquanto ele nos falava sobre o caminho e ele expunha as Escrituras, queimava no nosso coração. E enquanto conversaram, eles foram tão motivados, e eles estavam já andando a muitos quilômetros juntos, e finalmente eles chegam ao que era o lugar da casa deles, e Jesus com eles. E eles viram para Jesus e eles dizem: Senhor, entra e fica conosco. É tarde, Senhor. É tarde, o Senhor precisa comer. Entra na casa conosco. E tem essas palavras impressionantes no versículo 28 de Lucas 24, de que diz: Jesus fez como se ia mais adiante. Ele estava provando eles. Eles convidando a ele: venha conosco. E ele respondendo: eu tenho alguns compromissos. E ele estava provando a eles, fazendo como que se ele tinha outro lugar para ir. Eles estavam provando eles, para ver se eles iam um pouquinho mais adiante. Chegaram na casa deles, convidaram ele, mas vão ir um pouquinho mais adiante. Expressando o desejo. Você já foi num lugar assim? Claro que já. É hora de ir embora. Não vai não. Não vai não. Fica aqui. Fica aqui. Ah, mas eu tenho que ir, eu tenho coisas. Não. Você pode fazer isso depois. Vem aqui agora. E é isso que estava acontecendo. Agora, eu não estou pregando esta noite sobre a força própria e o poder da força própria, ou sobre ter mais força. O que eu estou dizendo é que tudo que eu preciso é Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. Então tudo isto tem de haver com uma paixão por Ele. Uma paixão por Ele.
seguindo um pouquinho mais adiante. Às vezes, nós temos que atirar a pedra fora da nossa área do conforto. Temos que atirar a pedra e dizer: eu vou fazer aquilo que eu não costumo fazer. Sabe, nós buscamos prazer, conforto e ausência de dor, né? Ninguém gosta de ter falta de prazer. Todo mundo gosta de conforto. E eu não conheço ninguém que gosta de dor. Então nós pelejamos lutar por essas coisas. Mas tem a hora que saímos da zona do conforto para ir a um destino que é um pouco mais adiante. Este é o motivo que esta igreja está aqui. Este é o motivo que continuamos seguindo mais adiante. E tem outras igrejas no campo surgindo, indo mais adiante. E é isto que queremos. Nós queremos um avivamento. Nós queremos o mover de Deus. Nós queremos ver a bondade de Deus sobre a terra. Nós queremos ver a nossa cidade salva, o nosso país salvo e servindo a Deus como nunca. Vamos continuar lançando a pedra. Vamos continuar seguindo um pouco mais adiante. Nós nunca vamos chegar ao ponto aonde falamos: olha só, nós chegamos. Nós nunca vamos avançar se paramos e dizemos: chegamos. Vamos mais adiante. Deus deseja que nós vamos mais adiante. Eu acho que Deus, hoje em dia, está aprovando a sua igreja. E Ele está dizendo: você tem uma pedra para atirar. Você pensa que aonde você está é maravilhoso, mas Deus diz: eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você, meus queridos. Vamos mais adiante. Vamos mais adiante. E a Bíblia diz que quando eles persuadiram, convenceram a Jesus, estes dois homens convenceram a ele para ficar, que ele veio e se revelou a eles. E ele tomou o pão, e ele tomando o pão, revelou-se a eles. Os olhos deles foram abertos e disseram: esse é o ressuscitado. Esse é o Jesus ressuscitado. Ele está conosco. Ele está conosco. E aí ele desapareceu da vista. Eles teriam perdido aquele momento se não tivessem convencido, chamado a ele. Se eles não tivessem ido um pouquinho mais adiante. Eles clamaram: eu preciso do Senhor no meu barco, Jesus. Oh, Jesus, os meus olhos estão cegos, eu preciso de ti. Teve um que quando Jesus saiu de Jericó, em Lucas 19, existia esse outro homem que também foi um pouquinho mais adiante. Ele subiu uma árvore para estar acima da multidão. Toda a multidão tinha reunido para seguir a Jesus, mas este homem subiu uma árvore. Novamente, é o que eu disse: você pode estar no meio da multidão, você pode estar na presença de Jesus, mas é quando você vai um pouquinho adiante, quando você vai um pouquinho mais, que você consegue ver Ele, quando você consegue tocar nele.
Eles estavam na presença, mas ele subiu a árvore. Ele subiu a árvore. Ele fez um pouco a mais do que qualquer outra pessoa, porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E Jesus viu ele entre toda a multidão de pessoas. E Jesus disse a ele: eu estou chegando hoje na sua casa. E aquilo mudou e transformou a vida inteira do Zaqueu. Eu digo esta noite, meus irmãos, vamos mais adiante do que mais do que temos ido em nossa vida. Eu quero ir mais adiante. Eu vou mais adiante. Vamos adiante. Vamos seguir em frente. Eu creio que Deus está dizendo: eu quero uma igreja que tenha aquele tipo de atitude espiritual. O que aconteceria se os discípulos teriam falado quando estavam juntos naquele jardim? E Jesus disse: eu vou um pouco mais adiante, do tiro de uma pedra de distância. O que será que teria acontecido se cada um deles, que estavam naquela área de conforto, na zona do conforto, falassem: nós também vamos adiante. Nós também vamos adiante. Eu creio que todo mundo tem uma área de conforto em louvor e adoração. É difícil passar adiante. Talvez a primeira vez que você chegou nesta igreja, você talvez agarrou na bancada e pensou: mas esse povo está louco. Olha como levantam a mão. Olha como cantam, os olhos fechados. Mas de pouco a pouco, começaram a ir um pouco mais adiante. E agora você está aqui. Está com suas mãos levantadas, exaltando ao Senhor, louvando a Ele. Alguns nunca tinham levantado as suas mãos para o alto antes, dizendo: eu te exalto, Senhor, eu entrego tudo em suas mãos, e eu te exalto. Mas o fato que você está aqui esta noite é um milagre. Talvez tenha uma hora ou outra que até você fica feliz e os seus pés batem um pouco. Mas existe aquele ponto de conforto aonde nós chegamos. E até sendo crentes, nós chegamos a certos pontos de conforto e não passamos além. E eu não estou dizendo que Deus fica desapontado conosco, eu não estou dizendo isso. Mas eu acho que às vezes Ele vem a nos provar. Que tal se os discípulos dissessem: eu vou um pouquinho mais? Eu também quero ir um pouco mais. Não queremos ficar satisfeito com o status na nossa vida. Eu não quero permanecer aonde eu estou. Eu quero ser mais próximo a Jesus amanhã do que eu fui hoje. Mais próximo a Jesus hoje do que eu fui ontem. Eu quero estar indo mais adiante. Mas nós temos que fazer uma decisão. Lançar a pedra um pouquinho mais adiante. Entrar na presença de Jesus, nos entregando a Ele, buscando a Ele,
Até que distância que nós vamos? Eu estou dizendo, meus queridos, que diariamente eu acho que é bom que nós tiramos aquela pedra. Senhor, eu quero quebrar os limites que eu tenho posto sobre o Senhor na minha vida. Eu quero sair da caixa que eu tenho te posto dentro, Jesus. Eu quero ir um pouquinho mais adiante. E é por isto que nós oramos. É por isso que nós jejuamos. É por isso que nós estamos indo um pouquinho mais adiante. E quando fazemos isto, Deus traz as vitórias, os milagres, quando o povo vai um pouquinho mais adiante. Não é longe. Não é longe. É a tosse de uma pedra. Mas você está avançando. Está seguindo em frente. Eu quero lhe contar mais uma coisa esta noite. Eu quero que ouçam um exemplo na Bíblia, que muitas vezes nós passamos rapidamente e focalizamos numa área dela, mas eu quero trazer isso à sua atenção essa noite. Os irmãos todos lembram dos 10 leprosos. 10 leprosos em Lucas capítulo 17. Os irmãos estão comigo? Amém. Capítulo 17. E a Bíblia diz que 10 deles foram instruídos por Jesus. Vão e mostra-se aos sacerdotes e serão purificados ou serão curados. E eu amo o fato que se você não for curado instantaneamente, mas eles foram curados aos poucos. Mas eu amo o fato que você não desiste. Você não desiste. Não desiste porque ele não curou instantaneamente. Às vezes ele fazia isso, aí às vezes ele não fazia. Às vezes era uma cura, outras vezes era um milagre. E nesta questão ele disse a eles: vai e se mostre aos sacerdotes. E ele foi uma distância grande, eles andaram. E enquanto eles caminharam, baseado no que ele tinha instruído a eles a fazer durante a jornada, eles começam a sentir algo. Os meus pés, os dedos dos meus pés estão de volta. Estão de volta. As minhas mãos, os dedos estão voltando. E Deus está fazendo um milagre. E a cura foi progressiva. Mas a Bíblia nos diz que somente um deles, dos 10 que receberam o milagre, que retornou. Sim, eles receberam milagres, famílias restauradas, muitas coisas maravilhosas. Mas um deles voltou e gritou: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi um pouquinho isso, pastor, foi um pouquinho mais adiante. Foi um pouquinho mais adiante. Jesus não tinha ordenado que eles voltassem. Mas repare que Jesus perguntou a ele e disse: aonde estão os outros 9? Não foram 10 de você, aonde estão os outros? E é como se ele ficou um pouquinho amagoado com isso. Ele não falou para eles retornar. Mas ele reparou que eles não tinham entendido. Não tinham entendido o poder de ir um pouquinho mais adiante. Eles foram curados. Mas Jesus virou
E ele disse para aquele que retornou, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Sabe o que isso indica? Uma cura completa. Uma cura completa. Os outros foram curados e receberam algo da parte externa. Teve uma cura da parte externa. E ele teve uma cura interna. Ele voltou, foi um pouco mais adiante. E recebeu uma cura interna. As emoções, as traumas, as coisas que ele passou com aquela doença. Jesus fez uma obra. As sequelas daquela doença. Ele melhorou por dentro e por fora. Por dentro e por fora. A cura foi completa. Tudo porque ele foi um pouquinho mais adiante. E esta noite, eu disse esta noite que eu ia te desafiar. Eu te chamo para ir um pouquinho mais adiante. Aleluia! É hora de ir mais adiante. Deus tem mais para nós do que estamos recebendo. É hora de ir mais adiante. E esta noite, se está aqui esta noite, necessidade, eu quero que você tome um passo de fé e vá um pouquinho mais adiante. E venha e fale com Jesus. Se entregue a Jesus. Quantos aqui esta noite, você diz, Pastor Rodney, eu vou mais adiante. Levanta a mão, eu vou mais adiante. Eu vou mais adiante. Aleluia, aleluia. Eu vou nos pedir pôr de pé esta noite. Vamos nos pôr de pé. E essa noite, se está em necessidade, ou talvez é algo que você, por dentro, talvez esteja moído no seu coração essa noite, eu não sei. Mas você precisa ir mais um pouquinho adiante. Sabe, nós temos o tiro de uma pedra aqui. E eu quero te chamar esta noite para chegar aqui na frente e eu quero fazer uma oração sobre os irmãos esta noite. Venha um pouquinho mais adiante. Aleluia, aleluia. 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 Nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Salvador. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite? Eu preciso fazer essa pergunta que você diz. Eu tenho me afastado de Deus. E esta noite eu estou voltando para Jesus. Eu vi que eu caí para trás. Eu quero avançar. Você diz, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Levanta a mão essa noite. Tem alguém que quer dar essa oportunidade? Em todo culto eu quero fazer isto. Que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos levantar as nossas mãos para o céu esta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos, nós saímos da zona do conforto, Jesus, nós chegamos perante Ti, não segurando nada para trás, de mãos abertas, Senhor, de mãos de entregar-se, Senhor,
nós chegamos entregando a Ti as nossas necessidades, nós entregamos a Ti as nossas vidas, nós entregamos a Ti os nossos propósitos, o nosso futuro, Senhor, e nós dizemos, Senhor, nós queremos mais de Jesus. Venha, Senhor, e faça um milagre esta noite. Opera na vida, Senhor. Opera na vida de cada irmão, irmã da juventude nesta noite, Jesus. Opera em cada um, Senhor. Senhor, para aqueles que têm perdido o sonho, o propósito na vida deles, Senhor, e eles estão tomando um passo adiante, venha e restaura, Senhor, esta noite. Traga a visão nova, abra portas, Senhor, que parece que tantos fecharam, mas esta noite nós pomos isto em Suas mãos. Em Suas mãos, Jesus. Eu não posso, mas Tu podes tudo, Senhor. E esta noite nós entregamos essas questões em Suas mãos. Oh, Senhor, pessoas que são queridas, que têm sofrido e está pesando sobre nós, Senhor. Oh, nós entregamos sobre Ti esta noite. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos uns passos adiante, Senhor. Em oração esta noite, que o Senhor venha mover pelo Seu Espírito Santo em cada vida, em cada um esta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Senhor, derrama sobre o Seu povo esta noite do Seu poder, da Sua bênção, da Sua presença, do Seu mover, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorioso Salvador.